Ao abrir um vinho, a primeira coisa que você faz é sacar a rolha. E você já deve ter reparado que existem diferentes tipos, feitos de diferentes materiais, com diferentes formatos. Mas se você já se perguntou qual é a diferença de um e de outro, se existe uma melhor ou uma pior, se essa também é a sua dúvida, vem comigo e vamos juntos descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho. Fala galera, eu sou Leonardo Menezes, sejam bem-vindos ao Vinologia e o tema de hoje são os tipos de rolha, né? E em primeiro lugar, é importante destacar qual é a função, qual é o papel principal que a rolha tem, que é a vedação da garrafa, né? A gente nunca pode esquecer disso, essa é a razão dela existir. Então, ela vai vedar a garrafa e não deixar o vinho exposto ao oxigênio, tá? Muitas vezes a gente imagina que o vinho não pode ter contato algum, o contato é zero com o oxigênio. Não é verdade, ele pode ter uma pequenina dose de oxigênio que a gente chama de microoxigenação, tá? Que isso o oxigênio essa pequena dose ela consegue reagir e fazer um processo lá dentro da garrafa, transformando o vinho, fazendo com que ele evolua ao longo do tempo, tá? Principalmente os vinhos de guarda, a gente já falou um pouco sobre isso aqui no canal, vocês podem acompanhar lá também com os nossos outros vídeos, né? Então, não necessariamente que isso vai transformar, né? Porque a velha máxima, vinho mais velho é vinho melhor, não necessariamente, mas ele vai se transformar ao longo do tempo, né? Isso pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser décadas, enfim, né? Cada vinho vai ter sua característica, mas é fundamental que ele esteja vedado e preservado contra uma alta exposição do oxigênio, senão o vinho vai avinagrar, ele vai estragar e não ficar apto para o consumo, né? Aí você perde aromas, perde características, não necessariamente vai fazer mal à saúde, mas você estraga a sua experiência. Então, a principal função da rolha é a vedação da garrafa, mas essa vedação ela pode ocorrer de diferentes tipos, ou seja, com diferentes tipos de rolha que mudam basicamente o formato e o material que eles são feitos, tá? O primeiro deles, a mais tradicional, é a rolha de cortiça, né? Que ela é feita do sobreiro, que ela, na verdade a casca da árvore sobreiro, né? Que é retirada e o material é passado por um processo que traz ela para esse formato aqui. E a cortiça ela é um material maleável por natureza, então isso facilita que ela se molde ao formato das bocas das garrafas, né? Porque elas não são 100% perfeitas, então aquelas imperfeições acabam a maleabilidade natural da rolha, ajudando ela a se moldar e promover uma vedação quase que perfeita, né? ou a ideal. Uma rolha sintética atende ao mesmo propósito, né? A diferença é que em vez de ser de cortiça é um material sintético. Você vê o formato, essa aqui é um pouquinho menor que a outra, tá? Mas independente do tamanho, ela vai promover. Óbvio que uma rolha um pouco maior, ela tende a entrar e vedar uma área maior ali da garrafa, dando uma segurança adicional. Uma rolha muito pequena, você pode ter algum problema ali de não ter a vedação perfeita, mas não necessariamente isso vai dizer que o vinho que vai receber uma dose errada ou que nada a ver com qualidade também, tá? Mas existe o material sintético, ele literalmente é o mesmo estilo, só que produção de materiais, insumos diferentes, tá? Existe também, né, a rolha que é a tradicional dos espumantes, né? Muitas delas, a maioria é feita de cortiça também, tá? Embora tenha algumas de vidro, tá? Também existem, mas o conceito é o mesmo, né? Ele vai ser basicamente uma tampa ali, né? E essas de espumante, você vê que essa aqui já está, obviamente, ficou mais tempo na garrafa, ele fica comprimido aqui até pela pressão que tem dentro da garrafa de espumante. Mas quando você vê algumas rolhas, logo depois que você tira, principalmente os vinhos mais jovens, ela vai expandir, né? Ou seja, ela tem um formato meio triangular aqui, justamente para que ela se comprima bastante para poder vedar. Porque no caso do espumante, você precisa de mais, você tem um problema da pressão interna da garrafa que você não tem no vinho branco ou no vinho tinto, por exemplo. Então ela precisa ter esse formato maior para que ela entre com mais firmeza, com mais pressão, não só promover a vedação do oxigênio entrar, como também da pressão não expulsá-la para fora. Por isso até que você tem em volta dela aquela que a gente chama de gaiola, né? Que você depois dá aquelas voltas para você fixar e não ter o risco daquilo escapar. Por isso que também no transporte, se sacolejar e tudo, você pode ter esse tipo de problema. Então a rolha ela tem que além de vedar a entrada, ela não pode permitir, vamos dizer, a pressão interna também, tá? Existe também na linha das rolhas, do estilo da rolha de cortiça, uma rolha feita com aglomerado, ou seja, a cortiça tradicional ela é inteiriça, né? Então ele tira e já produz ela com o insumo que vem ali
do sobreiro, vamos dizer, usa de uma peça única, ela só corta num determinado formato. Isso aqui é basicamente um corte do insumo original, né? Já isso aqui não, pode ser material reciclado, pode ser misturado com alguns outros materiais sintéticos, enfim, dependendo como é composto, mas ele é um aglomerado, né? Ou seja, ele tem um processo que ele usa materiais diversos ou materiais de diferentes fontes e ele aglomera isso tudo sob pressão, tá? Do ponto de vista de vedação também funciona, mas ela geralmente é um material mais barato e é utilizado em vinhos de linhas mais de entrada ou intermediário, tá? Dificilmente você vai ver um grande vinho, um ícone famoso utilizando isso, mas é uma opção que tem sido usada muito em vários países, tá? Existe também uma variação que é muito utilizada em vinho do Porto, que ela tem uma parte aqui, alguns em cortiça, mas geralmente com material sintético aqui, e uma tampa de plástico em cima, porque justamente o vinho do Porto, por ser um vinho fortificado, ele dura mais tempo pela sua graduação alcoólica, né? E você tem, ou seja, dificilmente você toma uma garrafa de vinho do Porto de uma vez só, né? Então você toma uma dose ou algumas, depois você guarda para, ao longo de um período, você servir várias doses. Então essa tampa ela serve para que você possa recolocar e retirar ao longo desse uso. Obviamente, uma vez aberto, ele não vai ter o tempo de conservação que teria se ele tivesse totalmente vedado. Mas ele consegue promover uma vedação que, com o tipo de vinho, que é o vinho do Porto, ele aguenta geralmente aí entre 30 e 60 dias, dependendo do tipo de vinho, tá? Alguns podem um pouco mais, mas a regra em geral é essa, ok? Então ela é um pouquinho diferente porque ela tem essa característica, diferente de um vinho tinto ou branco, enfim, que vai utilizar de cortiça ou sintéticos aglomerados, que você não vai ficar colocando e botando porque você não vai ficar servindo ele ao longo de muito tempo. Você pode até guardar ainda por mais um dia, mais 2 dias, mas não passa muito disso, né? E por último, a gente tem uma que é muito comum a gente encontrar hoje nos supermercados, né? Vinhos, vamos dizer, mais práticos para o dia a dia, que é a screw cap ou tampa de rosca, né? Justamente isso ela lembra um pouco a vedação de alguns outros tipos de bebida não alcoólicas e tal que utiliza esse tipo de rosca, tá? Em termos de vedação é a mesma coisa, ela está literalmente vedando a garrafa e não deixando o oxigênio entrar, o propósito é o mesmo. Muita gente olha para isso e tem um certo preconceito, achando que os vinhos de menor qualidade. Alguns falam que pô, não é legal, que tira um pouco o glamour de você abrir um vinho com saca-rolha, que quando você fala de uma cortiça tradicional, ou até mesmo em sintético, aglomerado, você ainda tem o hábito de você abrir com saca-rolha. Aqui você não tem, mas ele, para várias ocasiões, ele é muito prático. Se você quiser uma coisa despretensiosa na sua casa, você abre rápido. Se você quiser fazer um piquenique, por exemplo, levar uma garrafa assim, você também abre rápido, não precisa levar saca-rolha. Então, ela tem os seus benefícios e as suas utilizações. Então, tem o lado da praticidade e tem o lado também de muitos dos vinhos que utilizam isso, não necessariamente são vinhos de qualidade inferior, mas são vinhos que não são tão longevos, ou seja, vinhos para serem consumidos em 1, 2, 3, de repente até no máximo 4 anos, não muito mais do que isso. Ou seja, você não vai ter necessidade, né, de uma longa guarda desse vinho. Então a tampa de rosca atende perfeitamente, vai preservar o vinho dentro daquele período e é prático para você abrir e consumir sem muito problema, tá? Então não tenha preconceito com a tampa de rosca, pelo contrário, ela pode ajudar muito, ser muito prática no dia a dia, tá bom, pessoal? Então era isso que a gente queria passar um pouquinho mais para você entender aí o universo dos vinhos e espero que tenha ajudado aí e que você aplique isso aí no dia a dia, tá? E sem preconceito, o tipo de rolha não indica necessariamente a qualidade do vinho, somente são formas diferentes de produzir em termos de custo, praticidade e muitas vezes conveniência em alguns casos. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e vamos juntos descomplicando a ciência do vinho.